Graça e paz, meus irmãos. Pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, passando aqui para trazer as mensagens do reverendo Gordon Lindsay. Prazer imenso estar com vocês. Você que está passando pelo nosso canal agora, se inscreva no canal, tem muita mensagem poderosa, mensagem de cura, de milagres, de salvação, de libertação. Você que deseja ser curado, você que deseja ser usado por Deus para curar as pessoas, libertar as pessoas, dê o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho para receber mais notificações e abençoe esse canal e a obra missionária aqui na cidade de Guarabira, com qualquer valor que Deus colocar no seu coração. Embaixo na descrição tem como você fazer isso e através de quê? Da conta e através da chave Pix. Geralmente as pessoas que colocam ali o valor, elas se identificam, porque aparece o nome da pessoa. Então nós pegamos o nome dessa pessoa, colocamos no caderno de oração e nós oramos para Deus abençoar. A mensagem de hoje, de Gordon Lindsay, é sobre a atualidade dos dons espirituais. Vamos então para a mensagem? Nas palavras de Gordon Lindsay: estes são os dias em que os dons da profecia estão atraindo bastante a atenção das pessoas. Os paranormais estão se lançando como possuidores do genuíno dom da profecia, embora as suas predições, num todo, sejam um pouco mais que adivinhações. É claro que os emissários de Satanás estão trabalhando duro neste campo. Todavia, existem os dons verdadeiros de profecia e o genuíno não deve ser apagado, pois existem as falsificações, é verdade. Mas por que tem as falsificações? Os verdadeiros têm que ser apagados? Claro que não. O verdadeiro tem que prevalecer. É importante, no entanto, que o ministro esteja suficientemente familiarizado com esse dom, a fim de que possa distinguir entre o verdadeiro e o falso, e assim está apto para guiar o seu povo de acordo com as Escrituras. No Antigo Testamento, o ministério profético era essencialmente a predição, dizer com antecedência o que iria acontecer. No Novo Testamento, a ênfase está em explicar de modo edificante o que havia acontecido. Em outras palavras, como declara o apóstolo, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. 1 Coríntios capítulo 14 e o versículo 3. Quando o homem foi colocado no jardim do Éden, Deus se comunicava diretamente com ele. Essa comunhão foi quebrada pela desobediência do homem. De um certo modo, o dom de profecia restaura esta comunhão direta. O dom profético tem muitas variações. Ele pode ser de exortação, ele pode ser na forma de canção ou poesia, como nos Salmos, ou ele pode, na ocasião, revelar fatos futuros. O dom tem operações variadas, em alguns casos, poderá ser um vínculo para os outros dons, tais como a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento ou discernimento de espíritos. A profecia relacionada ao futuro pode ser de dois tipos diferentes. Algumas profecias são incondicionais, como, por exemplo, a aliança abraâmica ou profecias messiânicas. Outras são condicionais, tais como quando Isaías avisou Ezequias a respeito da proximidade da morte deste, em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 ao 6. Ou o pronunciamento de Jonas no julgamento sobre Nínive, em Jonas capítulo 3, versículos 3 ao 10. As profecias incondicionais não dependem do homem para a sua concretização. As profecias condicionais, no entanto, dependem da obediência das pessoas, ou das pessoas para quem elas são endereçadas. Há uma diferença entre a profecia reveladora e a de exortação. Na última, de exortação, o Espírito de Deus assume o controle do subconsciente da pessoa e do seu celeiro, o que está em sua mente. Ele escolhe, põe em ordem e unge certas verdades para a edificação dos ouvintes.
A profecia reveladora é uma forma mais poderosa do dom e envolve uma maior entrega ao Espírito. A profecia de exortação é a mais predominante e, geralmente, este tipo de profecia é a que se manifesta nos cultos regulares, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14 e o versículo 26. É verdade que há uma fome crescente nas pessoas e nos corações pela profecia de revelação. Contudo, por causa da complexidade deste dom, certas salvaguardas ou cuidados são importantes nesta operação. O dom da profecia envolve a fusão do humano com o divino, do finito com o infinito, do imperfeito com o perfeito. Isto é algo que a maioria das pessoas e até mesmo alguns ministros não compreendem. Se a profecia fosse uma operação totalmente de Deus, não haveria necessidade de instruções para a execução da mesma. Deus não precisa de instruções. Os dons de inspiração e de revelação são, porém, um produto dos dois, de Deus e do homem. Deus é infalível e quando a pessoa está totalmente submissa ao Espírito, as declarações são infalíveis. Infelizmente, não é sempre o que acontece. Não é sempre que o homem está totalmente submetido ao Espírito. Portanto, Paulo nos diz que as profecias devem ser julgadas, para que nós tenhamos certeza de que elas estão conforme a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 14 e o versículo 29. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia, como está escrito em Apocalipse capítulo 19 e o versículo 10. A verdadeira profecia sempre aponta para Cristo, para a sua divindade, para o seu ministério, para o seu propósito em vir ao mundo e para a sua volta para a terra. Afirmam que os dons proféticos que tratam de dizer a sorte, de mistérios divinos, previsão de eventos políticos que estão para vir, localizam-se de artigos perdidos e etc. São outras coisas diferentes dos dons bíblicos. O verdadeiro dom da profecia não é para ser confundido com dizer a sorte, percepção extrasensorial, clarividência e outras manifestações físicas. Preste atenção, a profecia, no entanto, muitas vezes pode nos trazer direção e aconselhamento. É importante, todavia, que as pessoas busquem nas Escrituras primeiro, antes de procurar qualquer outra direção. Além do mais, assim como algumas pessoas não interpretam corretamente a Escritura, da forma é possível que a profecia também seja mal interpretada. Em todos os casos, as pessoas precisam ter um discernimento espiritual para entender as coisas espirituais. Os profetas do Velho Testamento falharam na ocasião em reconhecer o tempo do cumprimento das suas profecias. Hoje, alguns cometem o mesmo erro. A Bíblia, por exemplo, nos fala dos julgamentos apocalípticos que acontecerão durante a grande e terrível dia do Senhor. Esse dia não está longe, mas ainda não chegou. Quando é dada a impressão ao povo de que um evento catastrófico vai acontecer imediatamente e esse evento não acontece, as pessoas ficam inclinadas a perder a confiança no dom por completo. Por exemplo, alguns anos atrás, um homem profetizou que Dallas iria ser destruída em 7 dias. Ele fez suas predições para os jornais e disse que estava falando a serviço de um grupo empresarial cristão. Nós advertimos aos líderes da região para que repudiassem qualquer associação com tal indivíduo e com suas profecias, por ser evidente que ele estava sob a influência de espíritos enganadores. Dessa forma, os líderes fizeram, e foi bom terem feito assim, pois os 7 dias vieram e se foram, e nada aconteceu. Um homem, ele pode estar sob influência de espíritos enganadores. Por isso é importante o dom de discernimento de espíritos. É verdade que Deus nos dá certos tipos de orientação por meio dos dons da revelação.
Tal foi o aviso que Paulo recebeu quando estava no caminho para Jerusalém, em Atos capítulo 20, versículo 22. Assim mesmo, a profecia tem que ser interpretada corretamente, mas Paulo interpretou a profecia somente como sendo um aviso sobre o que poderia lhe acontecer se ele fosse para Jerusalém. Ele não a viu como uma proibição. O apóstolo foi ao seu destino, aparentemente na vontade de Deus, embora tenha acontecido a ele exatamente como disse a profecia. Preste atenção. A profecia foi dada, Deus estava dizendo para ele não ir, mas ele entendeu como seriam apenas provas que passaria pelo caminho. O dom não é intencionado como um versículo para estabelecer uma doutrina nova. Pedro nos chama a atenção para homens que viriam para a igreja com heresias perniciosas, as quais nos levam a grandes confusões. Algumas das mais sérias heresias são provenientes da interpretação particular de alguns profetas que se auto-intitulam. Uma mulher altamente cogitada nos dias de hoje, como profetisa, alega que suas profecias são provenientes de uma serpente. Embora ela professe ser uma mulher religiosa, ela aparentemente não se dá conta que aquela serpente é um símbolo de Satanás. Isto revela a verdadeira origem das suas profecias. Além dessas preocupações, devemos destacar que nós precisamos muito dos dons de inspiração e de revelação operando na igreja. Que Deus dê discernimento aos seus ministros para que eles saibam distinguir entre o verdadeiro e o falso. Paulo nos exorta: não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 20 e 21. O outro dom que tem um lugar de destaque para o ministério é o dom da cura. É muito importante que todos os ministros tenham algum conhecimento de como o ministério da cura é operado. Que Deus nos abençoe. Fica assim uma breve palavra sobre os dons espirituais, a atualidade dos dons espirituais. Assim como Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Espírito Santo é o mesmo hoje e eternamente, do mesmo jeito os dons funcionam. Assim como funcionou nos tempos passados, funciona no tempo presente e vai continuar funcionando por todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe. Fica uma ressalva. A Bíblia diz: procurai com zelo os melhores dons. Você pode procurar os dons, pode pedir os dons e pode se apropriar dos dons pelo poder do Espírito Santo de Deus, andando de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. O dom do Espírito Santo de Deus anda em linha com a palavra de Deus. Por isso, o homem de Deus deve examinar as Sagradas Escrituras para viver de acordo com as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras é a nossa normativa de fé. As Sagradas Escrituras é a nossa orientação e a bússola que nós devemos seguir em nossa caminhada para andar de acordo com a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.